Aleluia. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Estar aqui em cima é fácil, irmão. Todos os cultos nós estamos aqui, mas estar aqui para pregar a palavra de Deus é maravilhoso. Graças a Deus, irmão. Deus é maravilhoso. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A mensagem que Deus colocou no meu coração está no livro de Jonas. Como é um livrinho mais difícil para algumas pessoas encontrarem, se vocês quiserem deixar marcado aí, mas eu quero ler um versículo para me dar um embasamento em tudo que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês, como igreja. Hoje, como é o culto das primícias, nós sabemos que as primícias é o melhor que nós temos, é o melhor que nós podemos oferecer para o Senhor, né? É toda aquela sua fonte de renda, é o seu trabalho, aquilo que você tem como posses. Mas o melhor que tem nesta terra, para Deus, é você, somos nós. Então, depois que eu vou tentar aqui ser bem breve, para esclarecer para vocês. Quarta-feira a pastora Edmeia estava até pregando aqui, eu peguei uma fala dela assim: a gente vê hoje a igreja numa morbidade muito difícil, e ela disse: não é essa a igreja que vai morar no céu, nós temos que nos preparar para morar no céu verdadeiramente. E eu ouvi ela falando isso aqui na quarta-feira, eu falei: é verdade mesmo, nós temos que melhorar, irmãos, nós temos que melhorar. E a todos que estão em casa nos acompanhando, né, que Deus possa abençoar você, a sua casa, a paz do Senhor, que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. Fique conosco, eu tenho certeza, a palavra de Deus ela não falha, ela fala conosco, né? É o próprio Deus falando conosco. Então vamos lá no livro de Josué. Eu quero ler um versículo, para depois nós irmos para a mensagem que está no livro de Jonas, que eu pedi a vocês para abrirem. Eu pedi porque o livro de Jonas geralmente está lá mais adiante, é mais complicado de achar. Então, no livro de Josué, no capítulo 1, parte A do versículo 9, somente a parte A. Quando se diz parte A é a primeira parte, quando se diz parte B é a segunda parte. Nós vamos ler somente a parte A do versículo 9 do capítulo 1 de Josué. Podem ficar sentados, fiquem sentados, fica à vontade, né? Na casa do Senhor nós temos a liberdade de estar bem com o Senhor, né? Em reverência à palavra de Deus, geralmente a gente pede para ficar de pé, mas o Senhor recebe, né? Está tudo certo, Deus é maravilhoso. Vamos ler? Acharam? Todos acharam? Josué capítulo 1, verso 9, parte A. É uma ordem que o Senhor deu. Vamos ler? Não te mandei eu ser forte e corajoso. Somente aí. Agora vamos lá para o livro de Jonas. Esse breve versículo que o Senhor trouxe ao meu coração, muitas das vezes Deus, Ele fala conosco, nós não atentamos para a voz dele, depois ele fala outra vez, e nós vamos concluir isso na mensagem de Jonas. Jonas no capítulo 1, Deus fala com Jonas, e no capítulo 3, no verso 1, Deus fala outra vez com Jonas. Então precisou de Deus falar 2 vezes com Jonas, e a trajetória desse homem foi muito difícil, Então eu peço nessa noite assim, a ajuda de Deus mesmo, que o Senhor possa me ajudar. Aí eu concluí essa mensagem. Eu amo falar da palavra de Deus, irmãos. Eu não passo um dia sem ler Bíblia. Todos os dias. Tem uma mesa na minha varanda que tem 7 Bíblias. Leio Bíblia de força, gosto muito mesmo. Então, para a glória de Deus, eu anotei aqui muitas coisas. E vamos ver até onde Deus vai permitir que nós iremos, né? Então, o que é ouvir a voz de Deus? O que é estar atento à voz do Senhor? Como eu disse aqui,
Às vezes chega alguém e fala assim: olha, Deus mandou te falar assim, assim e assim. Aí você pensa assim: ah, será que é Deus? Ah, nem sei, parece que não é Deus não. É porque a gente, irmãos, a gente não está hoje com essa correria maluca. Hoje, por exemplo, eu trago aqui até um abraço da irmã, estava falando com o pastor Telírio ali, a irmã Claudina e a irmã Juvecina. Ela mandou mais uma vez um abraço para a igreja, elas mandaram agradecer a vocês pelas orações. O pastor Telírio estava até falando comigo ali que amanhã, na parte da manhã, é bem provável que nós iremos lá ver elas novamente. Eu estive lá hoje, então ela mandou um abraço, agradecer a vocês. Então, irmão, no capítulo 1 de Jonas, bem no início, todos encontraram aí? Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1, está escrito assim, ó: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Aqui é claro, irmãos, aqui é claro que é uma voz de Deus. É claro que foi Deus falando com Jonas: Jonas, dispõe-te. Lembra de Jeremias? No capítulo 18, no capítulo 18, verso 4, Jeremias, dispõe-te, põe-te em pé. Agora, Jeremias, desce a casa do olheiro. Só aí foram 3 coisas. Dispor. O que é dispor, irmão? Precisa eu explicar? Dispor é você abrir mão, é você se deslocar. É você, como o pastor Terino me disse: ô pastor Célio, amanhã que hora que você quer ir lá fazer a visita? Eu vou com o senhor. É isso, eu quero me dispor desse horário para fazer essa visita. Então Deus falou: Jeremias, põe-te de pé. Deus não fala, olha, presta atenção. Eu não estou falando corpo físico, tá, irmãos? Deus não fala com ninguém deitado. Não estou falando do corpo físico, tá? Dormir na cama, Deus dá sonhos, né? Deus dá visões, dá recado. Eu estou falando no sentido do pecado, do erro, da apostasia da fé. Então, quando Deus fala: Jeremias, dispõe-te, põe-te em pé. Agora, desce. O que é descer, irmãos? O que é descer? É se humilhar, reconhecer. É reconhecer que precisa de arrependimento, que precisa de conserto. E Deus falou: e lá eu te mostrarei como eu faço com o vaso, o que eu faço com Israel. Então, muitas das vezes, o pastor Terino estava até falando, tem coisas que a gente não entende. A gente começa a indagar, Deus pergunta: Deus, por quê? Mas por quê? Lembra quando Satanás foi interrogar Deus, enchendo a paciência de Deus? O que Deus falou com ele? Vê o meu servo Jó. O que Deus estava falando? Esse servo meu, essa serva minha, eu e você também, tá? Pode estar passando no vale da sombra da morte. Ele manda dizer para Satanás, ele fala para Satanás: vê o meu servo, vê a minha serva. Então, o conselho que a igreja, que nós damos para vocês, para nós em geral, não desanime, não para. É como ele disse aqui com Josué: não te mandei eu não mandei você fazer. Por que você fica embromando? Por que você fica titubeando em 2 pensamentos? Então Deus aqui, ele fala com Jonas: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Um recado sério, irmãos. Agora vamos lá no capítulo 3, para nós certificarmos a segunda vez que Deus falou com Jonas. Quantas vezes é preciso Deus falar comigo e com você? Quantas vezes será preciso um homem, uma mulher chegar e falar assim: pastor Célio, fulano de tal, olha, você, preste atenção, Deus está mandando falar assim, assim com você, faça assim, assim. E nós vamos, deixa isso para lá, né? A palavra do Senhor, irmãos, nos alerta em todo o tempo. No livro de Salmo, no capítulo 119, no verso 105, está escrito assim: lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para o meu caminho.
lá no livro de Lucas, quando conta a história daquela mulher que perdeu a dracma. Onde que ela perdeu a dracma, irmãos? Quem sabe me dizer? Dentro de casa. Não foi na rua não, irmão. Foi dentro de casa. O que nós entendemos? O que é que eu, pastor Célio, o que é que nós estamos perdendo de relacionamento com o Senhor dentro da nossa casa? Casa espiritual. Casa espiritual. Irmãos, para nossa vergonha, o pastor Terino fala, já repetiu isso várias vezes, infelizmente, nós hoje em 2025, nós somos assim, como diz o pastor Terino, crentes furrecas, com perdão da palavra. Nós somos a pior categoria, irmãos. Policarpo, irmão, Policarpo tinha 89 anos. Pegaram ele e falaram para ele assim: olha, você nega esse seu Jesus o Nazareno, ou nós vamos queimar você na fogueira. Eu não posso negar o meu Senhor. Ele nunca me negou. Ah, mas então nós vamos levar você e amarrar você ali naquela fogueira. Põe os braços para trás que nós vamos amarrar você. Sabe o que ele disse? Sabe o que ele disse? Não precisa, eu sei o caminho. Ele foi lá e sentou na fogueira, irmãos. Ficou 1h e 40 minutos sendo queimado. E todos os apóstolos, Paulo, como disse a pastora Edneia, estava pregando um dia desse aqui, ó. Pedro, homens sendo jogados dentro de arenas para os leões devorarem eles, para divertir o povo de Roma. Pedro, pregado de cabeça para baixo, que ele não era, achou-se não digno de ser pregado igual a Cristo. Paulo, assim que desceu para Roma, eles guilhotina no pescoço dele, decapitaram ele. E nós podemos aqui enumerar, mas é muitos que morreram assim por causa do Evangelho. E nós, irmãos, nessa morbidade. Hoje eu levantei de manhã cedo, era 2h10 da madrugada, eu fiz uma oração. Quando foi 6h40 eu acordei realmente para dar direção ao meu dia. Eu falei: o Senhor tem compaixão da minha vida, eu gosto tanto de ler a Bíblia, me ajuda hoje, me ajuda. E nós precisamos o tempo todo estar aos pés do Senhor, o tempo todo estar perto de Deus. Esse moço aqui, ó, esse homem, irmãos, ele era um homem de Deus, um crente. Ele vai falar isso: eu sou hebreu e temo ao Deus que criou o céu e a terra. Não teme não, irmão. Se temesse, ele obedecia. Então andar na presença do Senhor, andar dentro da igreja, andar como aqueles dois homens na estrada de Emaús, fazer como Saul fez. Ah, Samuel, mas eu obedeci o Senhor, eu andei nos caminhos do Senhor. Andou, mas não obedeceu. Aqueles dois homens na estrada de Emaús, eles andando com Jesus. Imagina, pastora Edmeia, imagina o Vanderlei andando com o próprio Senhor Jesus Cristo e chamando ele de peregrino, de forasteiro. Imagina a dor, pastor, ter ali no coração dele, Jesus Cristo, quando eles chegaram dentro daquela casa, que pegaram o pão, ele levantou para o céu, como o pastor Terino faz sempre aqui na Santa Ceia, que ele partiu o pão. Os caras, só pode ser ele, não tem outro que faz, nem pastor de meia. Aí os olhos dele, pum. Mas por que, irmãos, que tem que demorar tanto, irmãos? Tem pessoas que estão, como é que eu vou colocar? Tem pessoas que estão atrevidas com Deus. Eu já lidei com muitas pessoas assim. Você vai falar da existência do Senhor, do Salvador, que Ele é milagroso, que Ele é maravilhoso. Olha para a minha vida, e Deus fez esse milagre na minha vida. Eu conheço pessoas que foram salvas, foram libertas. Sabe o que a pessoa fala? Ah, se Deus fizer isso na minha vida, eu vou. Deus tem que provar mais nada para ninguém, não, irmãos? Hein, pastor Edmeia? Não. A porta está aberta. Quem quiser entra, quem não quiser fica de fora. Esse moço aqui, ó, Jonas, aqui no capítulo 3, a segunda vez, ó, veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te disse.
E aí nós ficamos vendo, irmãos, lá na frente da sua casa, atrás da sua casa, do lado direito da sua casa, do lado direito e esquerdo da minha casa também. Tem pessoas, irmãos, que só está faltando fazer assim para ir lá na sua casa. Irmãos, eu, para a glória de Deus, sabe? Deus fez um negócio tão maravilhoso na minha vida. Domingo passado tinha 17 pessoas almoçando na minha casa, hoje tinha 8. E a gente chora, lê Bíblia e fala e desfala e convida para a igreja. Mantenha a sua vida aberta, irmãos. Mantenha o livro que o Senhor colocou na sua vida, no seu coração. Mantenha ele aberto para você orientar, para você ensinar. Então, irmãos, esse moço, ele recebeu por duas vezes o chamado, a ordem: vai, eu não te mandei? Não tem nessa conversa. O milagre, se eu perguntar aqui, todos vocês têm um milagre para contar do que Deus fez na sua vida. Irmãos, para as pessoas que me conhecem, todos já conhecem um pouco da minha história, mas eu vou contar aqui uma pequena parte. Não é para glorificar Satanás não, que ele perdeu feio. Ele estava comigo na garganta, ele deu mole, né? Como diz aí, né, Ney? Perdeu. O inimigo, irmão, ele teve tudo. Irmãos, eu tinha um cabelo, eu era um representante de conjunto de rock, heavy metal. Rock pesado. Irmãos, aqui ó, o Ney me conheceu jogando futebol. Alguns aqui. Mas eu usava, irmãos, no meu pescoço, não era cordãozinho de ouro, não. Igual do Renato, um cordãozinho bonitinho, né, Renato? Não. Aqui, ó, o pastor de Meia, era corrente de cachorro, aquelas correntes grandona, grossa, com cruz no pescoço. Eu usava aquelas jaquetas de rock, eu tinha os LPs tudo, eu ia para as festas de rock, eu dava uma de hippie, ficava a semana toda dando uma de roqueiro no meio do mato, igual animal. Mas eu falo, eu me emociono, porque Deus fez uma coisa tão linda na minha vida, eu não volto para trás nunca. Aí logo depois, quando eu me converti, Deus permitiu um vendaval. Eu falei, meu Jesus, para ser crente é isso, né, pastor Pedro? Deus falou assim, meu filho, ou você entra ou você fica de fora. Eu vim para o monte uma vez, eu fiquei 3 dias, aqui ó, 3 dias e 3 noites. Quando completou os 3 dias e 3 noites, sem nada, irmão, sem nada, e eu só chorando e gritando, e o diabo falando na minha cabeça, aquela loucura toda. Deus perguntou para mim assim, sério, meu filho, está tudo bem com você? Eu falei, está tudo bem, mas parece que você está triste. Eu estou não, eu não estou triste, estou chateado, muito magoado, estou revoltado, mas eu não vou parar. E para a glória de Deus, irmão, tem 23 anos que eu sirvo a Deus. Reconheço que preciso da misericórdia de Deus todos os dias da minha vida. Mas eu ouço Deus falando comigo, mas é claro assim, ó. E se Deus falar comigo, mas pode ficar tranquilo. Que eu vou lá e falo com você. Se é uma coisa que quando eu chegar lá no céu, eu não vou receber esse título de covarde. Eu não. Sou fiel ao que a palavra diz. É o que a palavra diz. Jonas capítulo 1, verso 4. Vamos voltar aqui. Eu vou ser bem breve, eu vou procurar ser bem breve para nós finalizarmos o conteúdo da mensagem. Depois da desobediência de Jonas, Deus, irmãos, ele cria situações, ele permite situações.
Mas para que, pastor Sérgio? Para nos maltratar? Não, Deus não. A Bíblia fala em toda a palavra de Deus. A sua bondade, ela é infinita e ela dura para sempre. Não é Deus que faz isso. Nós cometemos nossos erros, cometemos as nossas faltas, como disse o pastor Delírio aqui domingo passado. Nós cometemos nossos erros, domingo retrasado, nós cometemos nossos erros, nossas faltas. É como se dá com a cara no muro, com o rosto no muro, e depois ainda fala com Deus: Deus, mas o Senhor me deixou só. Não, eu nunca te deixei, não, hein? Eu nunca deixei você. Então são escolhas que nós fazemos que atraem essas coisas ruins. E Deus tem um propósito nisso para fazer você voltar lá atrás e recomeçar. Lembra lá no livro de Lucas, quando o livro de Mateus que fala dos dois alicerces? Um edificado na rocha, o outro edificado na areia. Pode observar, o vento foi específico. Ele foi específico e deu o vento contra aquela casa. Ele não procurou qualquer uma, não, pastor Telino. Não, eu quero essas duas, não é bastante meia. Eu não vou em qualquer casa, não. E deu uma tempestade, o rio, as águas, deu contra aquela casa. E ela foi grande a sua queda. Depois eu falei: vou pegar, agora é a outra casa. E deu vento contra aquela casa e ela não caiu. Por que ela não caiu? Porque estava edificada na rocha. Os problemas que você e eu, que o pastor Aterino, que nós estamos passando, não vai cessar. Não vai cessar. A Bíblia fala que os dias são maus e cada dia cabe o seu mal. Prepare, irmão. Amanhã, se você quiser acordar 6 horas da manhã, 7 da manhã, fazer um culto em qualquer esquina, aí você faz. A igreja não está sendo perseguida ainda. Nós é que estamos dando. Está muito corrido, né, irmão? São muitas coisas acontecendo o tempo todo. E a gente, parece que a gente não fixa o nosso pensamento, o nosso entendimento, aquilo que Deus tem para a gente. É como se, igual Saul saiu tão louco atrás de recado de Samuel, né, pastor Terino? Pastor Terino pregou uma vez essa mensagem. Eu quero falar com Samuel, eu quero falar com Samuel. Pareceu um cão lá, né, pastor de Melo, falar com Samuel, veio falar com ele. Então, irmãos, você quer a revelação de Deus? Você tem Bíblia lá? Abre a sua Bíblia. Ela é a maior revelação, ela é a boca de Deus falando com você. Tem uma música do cantor Zé Geraldo, o profeta. Ele fala assim, que lá na sua casa tem um livro que você não quer ler. Ele fala que ele vai chegar lá e ele quer estar lá, pois lá não tem padrinho e nem carta de apresentação. É para nós entrar no céu. Então nós temos que nos preparar. Então vamos lá, Jonas capítulo 1, verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar-se. Viu o que precisou de o Senhor fazer? Para que, irmãos, essa história é tão longa. Se nós formos discorrer todo o livro de Jonas para explicar, para mostrar o que Deus fez por causa desse moço, e lá na frente, sabe o que Jonas queria? Que Deus ele punisse ainda. Ah, mas também, está vendo? Eu fiz o que o senhor, eu não queria fazer, não, mas olha o que o senhor fez. O senhor poupou as pessoas. Irmãos, pelo amor de Deus, nós não somos dono de ninguém, não, irmãos. Sabe quantas pessoas tinha nessa cidade? Quem sabe? 120 mil pessoas. O Senhor falou: ó, Jonas, vai, porque lá tem 120 mil pessoas que não sabem, ó, o que é mão direita e o que é mão esquerda. Olha que presente Deus estava dando para ele, né, pastor Terino? Depois ele ficou nervosinho, ficou com raiva. Ele punia as pessoas. Irmão, eu vou te pedir assim encarecidamente, Deus fala muito comigo a esse respeito. Nós não temos o direito de excluir ninguém do reino de Deus. Quando nós julgamos uma pessoa nesse sentido, sabe o que a gente está falando? Deus, ó, por favor,
Senhor está no trono como juiz, mas por favor, essa causa o Senhor deixa que eu vou julgar. Irmão, nós não podemos fazer isso não, de jeito nenhum. Nós somos réu, nós somos pecadores, nós erramos todos os dias. Deus é que é o juiz. Então Deus precisou de fazer isso tudo, lançou esse homem, olha aqui, ó, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o mar estava a ponto de, e o navio estava a ponto de despedaçar. Vou criar uma turbulência, já passou por isso ou está passando? Deus está falando com você ou não está falando com você? Deus vai criar situações para você fazer o que Ele já te disse por 2 vezes para você fazer e você não quis fazer. Deus está falando com você ou não está falando com você? O que é que Ele tem causado em sua vida que às vezes você senta e fala, Senhor, o que é que eu preciso fazer? Ele já falou, irmãos, consertar, ué. Ele já falou. Hoje é um culto de primícias, o melhor que tem é você. A palavra do Senhor fala no livro de Apocalipse, irmão, que nós vamos chegar lá com nossas roupas brancas, sabe por quê? Não é porque você vestiu roupa branca, não, irmão, é porque você não deixou ela se sujar, você manteve ela limpa. Quantas vezes você ouviu falar, você é muito isso, você é muito radical, você... Irmãos, para com isso, está moderninho demais as coisas. Está o mundo todo assim, irmãos, uma facilidade, tudo pode, não tem mais limites. Estão vendo aí os nossos governos, né? Um cidadão que manda prender, que manda soltar, que manda fazer isso. Pelo amor de Deus, irmão. Não, vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Aqui, ó. O Senhor, quando Ele chegar assim, ó, Ele chegar numa mesa, Ele vai ver todo mundo sentado. E Ele, sendo o Senhor Jesus Cristo, vai estar num nível maior. Por quê? Porque Ele vai estar de pé fazendo o quê? Servindo. Por isso é que Ele vai estar maior. Eu estou falando do físico. Mas Ele disse que Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. Então seja um servo. Seja um servo sempre. 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 Nunca diga, nunca conte mentira. Nunca use argumentos para diluviar, quer dizer, enganar. Não faça isso. Uma frase do Martinho Lutero que eu amei, eu escrevi ela. Amigo, se possível, mas a verdade é para todos. Esse moço, Deus falou, eu vou ter que causar uma turbulência no mar, para ver se esse cidadão acorda. No capítulo 1 mesmo, aí no versículo 5, do versículo 5, isso, do 5 a 8, está escrito assim, ó: então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um ao seu Deus e lançaram ao mar a carga. Olha que coisa, irmãos, presta bem atenção. Pessoas ímpias, tendo negócios com você e perdendo bens materiais por sua culpa, por minha culpa. Então eles jogavam as coisas fora que estavam no navio para aliviar o peso. Jonas, porém, havia descido no porão e deitado e dormia um profundo sono. Hein, pastora Edmeia? Hora de sair lá, pregava aquele povo, o cara foi dormir. Ah, eu já estou fugindo mesmo. Deus falou, você não vai fugir não, rapaz. Eu te chamei, eu te escolhi. Você é escolhido, irmão. Você é escolhida. Pastor Adelino fala isso aqui todos os domingos com a gente, conosco aqui, ó. Se você soubesse o potencial que você tem. Ah, que é isso? Quando eu me converti, eu cuidava de um jovenzinho, Danielzinho. Lembra dele? Algumas pessoas aqui da igreja lembram. Ele teve problema com a família, né? Muito jovem. Lá, vou cuidar dele. Peguei ele, época de batismo, nós levava ele para o batismo, ele aprender, aquela coisa toda.
E ele querendo ser batizado, pequenininho. Não pode, Daniel, você não pode ser batizado. Quando você põe seus 12, 15 anos, você pode. Foi apanhar 15 anos. Eu levei ela para casa. Meu filho tinha saído de casa e tal, né? Passou por os motivos além, né? Falei, fica no quarto aqui, né? Estava novinho, fica aí. Ele falou, a única coisa que eu te peço é que você estude, trabalhe e que vá comigo para a igreja. Eu vou na igreja toda hora e todo dia. Eu estava contando para o pastor Tênis, já teve vezes, irmãos, hoje o Ney está vindo cedo para abrir, mas já teve vezes de eu vir aqui abrir essa igreja 2 vezes na semana, não tinha culto. Pastor de meu, eu abri, acendi tudo, liguei ventilador, sentei e falei, uai, cadê o povo? Ué, foi dando off, aí uma pessoa falou, pastor, você está fazendo? Eu estou esperando, vai ter culto. Não, hoje não é dia de culto, não. Ai, gente, eu estou igual Davi, irmão. Salmo 27, verso 4. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Eu peço e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e aprender dentro do seu santo templo. 2 vezes. Cheguei aqui, acendi tudo no ar. Hoje que eu estou sozinho hoje. Mas é melhor nós esquecermos o dia de um culto e vir um dia que não tem culto, do que literalmente pegar o dia de culto e fazer dele esquecido. Não é, Junei? Então, irmãos, o povo estava, as pessoas do navio estavam jogando todas as coisas fora. No versículo 5. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse: o que passa contigo, agrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Irmãos, olha que coisa. Agora você está vendo o ímpio, pastor Edmeia, orando por um crente, orando por um profeta, por um homem de Deus, um cara que tem chamado com esse cara. Lá no final do livro de Jonas, a gente testifica isso, mas não vai dar tempo a gente chegar lá não, mas eu vou até aqui onde Deus permitir que a gente vá, né, irmãos? Mas você viu aqui, a pessoa ímpia, orando agora, por quem? Por um desobediente, um teimoso. Olha que situação que esse homem chegou. Eles falam que não pereçamos a nós. Versículo 7. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sorte, a sorte caiu sobre quem, né? Não tem como, meu. Ser escolhido. A palavra de Deus fala assim, ó: por que é que o Senhor escolhe alguns e leva pro deserto? Ai, pastor Sérgio, deserto? Por que ele escolhe, pastor Ednei? Alguns leva para o deserto. Sabe por quê? Porque ele ama você. Você não está dando ouvido a ele aqui, ué. Ele tem que separar você, ué. Sabe por que lá no deserto? Porque lá você vai ouvir só o barulhinho do vento. Como diz o pastor Terino, Deus fala através até do vento, balançar de uma folha. Ele fala: olha, se você está ouvindo muitas vozes, eu vou separar você. É porque te ama. Você é escolhido. Lá você vai ouvir, sabe por quê? Só está você e ele. Só está você e ele. Então eles foram lançar sorte, a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal e que ocupação é a sua. Essa é a pergunta que Deus nos faz. O que você está fazendo na igreja? É igual eu falei aqui, eu tenho nessa mesa, eu tenho 7 Bíblias, mas eu tenho mais Bíblias lá em casa. Tem uma ali, tem essa Genebra aqui que eu gosto muito dela, tradução, escrita. E Deus também me faz essa pergunta: pastor Sérgio, o que você está fazendo dentro da igreja? E aí medita você e responda para você mesmo: o que é que você está fazendo dentro da igreja? Ah, aqui é um lugar seguro, pastor, aqui é um lugar abençoado. E é mesmo, aqui é a casa do Senhor. Você sabia que a hora que você chegou, ele chegou junto com você? Por quê? Ele está dentro, ele mora dentro de você. Você sabia que a hora que nós formos embora, os judeus, os obreiros fecharem tudo, apagar tudo, você sabia que ele também vai embora?
É mesmo, pastor? Ele não fica aqui não? Fica não. Ele não fica aqui dentro. Sabe por quê? Porque ele ama você, Celda. Ele vai com você. Maurílio, ele vai com você. Ney, ele vai com você. Célio, ele vai com você. Ele ama você, ele quer estar dentro de você. Então, quando eles chegaram, perguntaram para ele, e ele lhes respondeu. Olha o que eles falam. Eles perguntam, qual é a sua ocupação? Olha o que ele fala no versículo 9. Capítulo 1, verso 9. Ele lhes respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Você acha, pastora de Meque, se ele temesse a Deus, como ele disse aqui, ele não tinha obedecido? É o que eu falei, irmãos. Não adianta. O Senhor falou com Saul assim: Samuel falou assim com Saul: o Senhor não quer sacrifício e nem holocausto, tão somente que você obedeça. Só isso, irmão. Eu vi um pastor falando, irmãos, que ele ligou para um presidiário. O rapaz estava preso, pegou 22 anos de cadeia. Aí ele ligou para o rapaz e falou com o rapaz assim: rapaz, eu sou pastor e eu quero fazer uma oração para você. O rapaz respondeu assim: pastor, deixa eu em paz. Eu sou criminoso e eu peguei 22 anos de condenação e eu estou preso. Aí o pastor respondeu assim, no telefone: olha, eu tenho uma notícia para te dar. Deus está aí do seu lado. Como assim, pastor? Provavelmente, né, pastor? O rapaz olhou, né? Não viu ninguém, né? Zoião aberto, tem que fechar para ver, não tem? Aí o pastor: você não está vendo ele do seu lado? Você não está sentindo a presença dele? Não, pastor, não estou sentindo nada. Eu vi aqui do lado, vi do outro, não estou sentindo nada. Aí o pastor do outro lado fala assim: olha, fecha os seus olhos que eu quero fazer uma oração. Quando ele fechou os olhos, o pastor começou a direcionar aquela oração para que se manifestasse dentro dele o gozo do Espírito Santo, a alegria de que essa presença existe. Quando ele terminou a oração, o pastor falou assim, quando o pastor terminou a oração, ele disse: meu filho, posso te fazer uma pergunta novamente? Você está sentindo a presença de Deus? Ele falou assim: pastor, eu estou abraçado com ele aqui. Tem que ser assim, irmão. Ele falou que nas horas da sua dificuldade ele não vai te deixar, ele não vai te deixar. Essa é a certeza dele. Esse texto que nós lemos lá no início, Josué: não esqueça as palavras que estão contidas no livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que possa ser bem sucedido em tudo que você... Então aqui, não esqueça de falar os livros das palavras desta lei, antes medita nela dia e noite, porque é isso aqui que vai te orientar, irmãos, é a palavra de Deus. Vai ter situações, nós vivenciamos isso demais, já vivemos isso e estamos vivenciando hoje, em muitas situações. Agora vai. Quando você abre a Bíblia aqui e pergunta, Deus falou: não é agora não. Já aconteceu com você ou não? Sim, irmão. O Senhor fala no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que há o quê? Há um tempo determinado para todas as coisas, debaixo do céu e sobre a terra. Nós temos que entender isso. Então esses homens, irmãos, eles jogaram as coisas fora, começaram a orar pela vida de Jonas. E Jonas, quando eles perguntaram para ele: qual é o seu nome? De onde você vem? Ele fala desse jeito: eu sou hebreu e eu temo ao Deus. Teme não, irmão. Temer tem que obedecer. Capítulo 1, verso 12. Aí começa, irmão, o naufrágio desse inconsequente. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que é por minha causa que vos sobreveio esta grande tempestade. Irmãos, se é uma coisa que agrada ao nosso Senhor, nosso Deus, é a sinceridade.
Davi, não vai dar tempo de a gente ir lá não, mas eu vou recitar aqui para você. No capítulo 24 de Samuel, ele pensou em enumerar o povo, fazer um incenso, contagem. O melhor amigo dele, Joabe, chega e fala com ele assim: Davi, por que você deixou Satanás incitar o seu coração? Por que você quer fazer assim, Davi? Não são todos seus? O que Deus está falando aí, irmãos? Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia fala assim, que quando Davi mandou que enumerasse, Joabe corrigiu ele. Sabe o que ele falou com Davi? Com Joabe? A palavra de Davi prevaleceu contra Joabe. Ele foi lá, enumerou tudo, fez aquela bagunça toda, morreu 70.000 homens em 3 dias, irmão. Viu o que eu falei aqui? O ímpio dentro do barco, carregando ele, tem ajuda que não é para fazer. O cara pegou o dinheiro, pôs no bolso, pôs Jonas lá, não quis nem saber de onde ele vinha, velho. Você está querendo ir para onde? É igual o ônibus serrano aí. Você está querendo ir para onde? Ah, para qualquer lugar serve. Só não quero ir para a igreja. Ô, pastor de média, já ouvimos isso? Já. Irmãos, a gente ouve testemunho de pessoas que falam assim: eu não nem ouvi o nome de determinada igreja. Passa até do outro lado. Um dia desse eu ouvi, a menina bateu o carro em frente à igreja, olha que ela arrebentou todinha, coitadinha. Que ela abriu os olhos de frente para a igreja, saiu um menino lá de dentro, pegou ela, levou ela lá para dentro, a vida foi transformada, a vida foi renovada, hoje é casada, tem família. Então, irmão, nós temos que estar atentos. Aqui, esses homens lançaram ele no mar. Lançaram ele no mar. Por quê? E outra coisa, eles já haviam declarado, ele, Jonas, já havia falado que era por causa dele. Meus irmãos, eles ainda tentaram poupar a vida dele ainda. A Bíblia diz que eles tentaram de todas as formas não jogar ele no mar, aliviar o peso, provavelmente até conversou. Irmãos, olha, é muito sério, sabe por que é muito sério? O filho pródigo, quando ele sai de casa, pastor Teri gosta muito dessa mensagem, já pregou muitas vezes aqui, de várias formas, e realmente cada versículo é uma mensagem. Me dá o meu dinheiro que eu quero ir embora. O pai: meu filho não vai não, eu quero ir, pai, esse negócio de igreja, isso aqui está por fora, eu quero me divertir. O pai pegou: está aqui a sua parte, está aqui a sua parte. A Bíblia fala que depois de alguns dias, pastor Luciano, ele não foi no mesmo dia. Provavelmente, pastor Teri, ele pegou aquele dinheiro, sentou, pensou alguns dias, e o pai ficou tentando explicar, tentando convencer ele, a família, a mãe, o outro irmão, e ele ia dormir penaroso, pesado, pensamento pesado de culpa. Mas falou: já tomei essa decisão, mas quer saber? Vou meter o pé. A Bíblia fala que foi depois de dias. Você nunca toma decisão desse jeito. Nabucodonosor, Daniel fala com ele assim: olha, a sua árvore, o sonho que você teve foi assim, 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 assim. Toma cuidado, isso vai acontecer. Blá, blá, blá. Sabe quanto tempo que demorou para acontecer? 12 meses. Nabucodonosor ouviu o recado de Daniel, pensou bem, ficou 1 ano, irmãos. 1 ano esperando. Esses profetas, hein? Deus fala comigo, rapaz. Hein, pastor de média, já ouviu isso? Demais, você já ouviu. Deus fala comigo. Eu falar que, hein? O cara chegou na igreja agora. Daniel foi tão humilde. Daniel falou: Nabucodonosor, ouve o meu conselho e pratica justiça para com os pobres. Quem sabe assim o Senhor possa prolongar os seus anos na face da terra. 1 ano, 12 meses. Depois ele sobe para cima do palácio, né, pastor Tiri? Põe o bração lá em cima: eu sou demais. Hein, pastor de Meia? Eu sou demais. Aí Deus fala assim: não,
Não foi assim que nós combinamos. Eu já tinha te avisado. A Bíblia fala assim, ó, a palavra de Nabucodonosor, quer dizer, a palavra do homem estava na sua boca. Deus tomou o sentido de homem e pôs sentido de animal. Ele ficou de quatro no chão e foi viver lá na montanha, igual um animal, irmãos. 7 tempos, 7 anos. 7 anos, até reconhecer que o Senhor é Deus. Lá em cima, depois de 7, imagina, pastor Telino, o povo de Israel passando aqui embaixo, Luciano, e olhando, olha o que Deus faz. Rapaz, esse camarada estava no auge, esse camarada estava assim, rapaz, o que foi que aconteceu? E ele lá ruivando igual a um lobo, a Bíblia diz isto. Imagina um cidadão, irmãos, 7 anos sem fazer a unha. Imagina um cidadão 7 anos sem tomar um banho. Imagina um cidadão 7 anos sem cortar o cabelo. Eu tive uma experiência, mas eu tomava banho, né, pastor de medo? Eu lavava o cabelo. Eu digo, viver no mato, como a gente está vendo aí. Sabe qual é o nome que se dá a essa entidade do inferno, né? Que faz a pessoa achar que é um animal? Zoantropia. Então tome cuidado com as suas atitudes. Não haja como um irracional, como um lobo, como um Nabucodonosor. Mas lá no final dos 7 anos, ele, Nabucodonosor, reconhecendo agora que Deus exalta o humilhado e abate o exaltado, ele fala assim, ó, ele repete essa oração falando: agora eu, Nabucodonosor, glorifico e exalto ao Deus de Daniel, porque ele abate o exaltado e exalta o humilhado. Na mesma hora, pastor, ele desceu. Imagina, irmão, que ele chegou dentro da cidade. O que foi que te aconteceu, cara? Que loucura, o que foi? Não, eu vou ali tomar um banho, fazer minha barba, vestir minha roupa real. E ele voltou o quê? Reinar novamente. Davi, irmãos, quando fez essa loucura toda também, quando ele reconheceu o seu erro, a primeira coisa que ele fez, está escrito aqui, não vai dar tempo para nós recitar e ir para lá para a gente ver não, mas ele disse: foi eu que agi loucamente. Por que então o Senhor está punindo as suas ovelhas? É que ele estava falando, sabe o que, pastor de Meia? Eu sou culpado aqui, ó, pode pegar eu sou culpado. Aí ele foi, como disse o pastor Terino Dias, ele foi nas terras de Araúna, né? Negociar o terreno, foi isso? O cara falou: ô rei, pelo amor de Deus, você está querendo essa terra? Rapaz, eu te dou essa terra e é muito mais, o senhor é o rei de Israel. Com outras palavras, né, pastor Dias? Ele falou: não, pode pôr preço para o meu Senhor, eu quero coisa que tenha valor. Ele morreu na cruz por mim e por você, irmãos. Dê valor a isso, dê valor a isso. Essa história eu marquei mais algumas coisas, mas não vai dar tempo não, mas essa história nós conhecemos ela. A baleia engoliu esse moço, ele lá no fundo do inferno, ele faz uma oração: se o senhor me tirar daqui, eu vou onde o senhor mandar. Hein, pastor de Meia? Pastor Terino uma vez ministrou aqui, imagina, hein, pastor Terino? Todo amarrado na barriga da baleia, que jogar ele para fora, hein? Que nível que aquele cidadão estava? E ele limpando tudo. Hein? Agora eu vou. Aí ele foi, irmãos, 3 dias. 3 dias ele rodeou a cidade, pregou e falou e tal, e Deus fez a obra. Logo depois Deus poupou o povo, porque o povo até jejuar, os animais também o fizeram, porque ouviu a palavra do rebelde, que se consertou. Mas logo depois, Deus poupando o povo, ele pediu que Deus punisse o povo. Então eu deixo para vocês, irmão, essa breve mensagem aqui. Assim, se eu cometi alguma falha, algum erro, me perdoe. Me perdoe mesmo, sabe? Eu amo, irmãos, eu amo. Talvez eu não seja um pregador de altar, talvez eu não seja um preletor daqueles
mas eu abro a minha vida, eu abro a minha casa, como está escrito no Salmo 39. Senhor, sonda a minha casa, o Senhor sabe quando eu me assento e quando eu me levanto, de longe conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Falo com muita propriedade, sou falho, cometo erros, mas eu tenho certeza da minha salvação, certeza, tá bem? Vamos fazer uma oração? E eu termino aqui, tá, irmãos? Que Deus os abençoe, que Deus os abençoe. Prepara a sua vida, você é a primícia, você é a primícia do Senhor. Não deixa ninguém fazer elogios a você e fazer com que você peque contra a igreja, contra as leis do Senhor. Nós falamos aqui de algumas pessoas, irmãos, escolhidos por Deus, pessoas escolhidíssimas por Deus, mas que cometeram deslize assim, ó, hein, pastor de Mendes? Mas Deus é misericordioso. Se eu e você cometemos erro, tenho certeza que cometemos, nós vamos pedir a Ele perdão, para que Ele possa restaurar a nossa vida, nos entregar o mesmo ministério mais uma vez. Ele está sempre falando conosco. Senhor, nosso Deus e Pai, o salmista Davi, no capítulo 32, ele disse: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, o meu corpo doía dia e noite, e a mão do Senhor pesava sobre mim, mas quando eu confessei a Ele o meu pecado, o meu erro, por Ele eu fui alcançado. Então, ó Deus, no nome santo do Senhor, eu, como pastor, assim o Senhor nos chamou, eu te peço ajuda, Deus. Eu peço ao Senhor ajuda para me ajudar a caminhar. Não está fácil. Às vezes nós sentimos tanta solidão, tanta tristeza de abandono. Às vezes o próprio inimigo ele fala: você está só, você tem uma... Mas o Senhor é maravilhoso. Então eu te peço, ó Deus, continua sendo a minha companhia, continua sendo a nossa companhia. O Senhor diz na sua palavra que o Senhor, bem-aventurado é o homem aquele que o Senhor não imputa-lhe o pecado. Então, meu Deus, no nome santo do seu Filho Jesus Cristo, nós confessamos a Ti os nossos erros, confessamos a Ti os nossos pecados. Nos ajuda, como igreja, como pastores, como foi lido aqui no início do culto. Nós somos os últimos, nós somos entregues à morte todos os dias por amor das suas almas. Então me dá graça, Senhor, para continuar cuidando dos idosos da igreja, continuar levando a Santa Ceia para essas pessoas. O Senhor me deu tempo para isso, o Senhor me deu a minha aposentadoria, o Senhor me deu um salário maravilhoso, eu sou muito agradecido a Ti. Então, meu Deus, eu Te agradeço, que cada um, ó Deus, que aqui esteve nessa noite, nesse culto, nessa noite, que o Senhor possa, ó Deus, restaurar aqueles que foram erros, ó Deus, contactados na conta dessa pessoa, que sejam todos apagados agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor, dá-nos uma semana maravilhosa na Sua presença. Dá-nos, ó Deus, dias de vitória. Dá-nos dias de vitória nessa semana, de conquistas, meu Deus. E a área que essa pessoa está passando dificuldade, que o Senhor seja a resposta. O Senhor é bom e a Sua bondade